Boa noite, família Toés Orgulho. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Corinthians pela quarta vez consecutiva, pelo quarto ano consecutivo, chega à semifinal da Copa do Brasil. Quem sabe seja o nosso ano. Batemos na trave algumas vezes e agora, mais uma vez, chegamos na semifinal da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense. Agora estamos no aguardo do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro, que se decidem amanhã quem será o classificado para a semifinal, para enfrentar o Corinthians lá para dezembro, tá? Algo que a gente falou em live ontem, tá? É que o Corinthians precisava fazer um bom jogo. O Corinthians tinha tudo para se classificar. E como o mata-mata da Copa do Brasil agora, na semifinal, volta só lá para dezembro, né? Eu não sei se perto de dezembro ou já em dezembro, o Corinthians tem a chance de focar no brasileiro para sair dessa parte incômoda da tabela, dessa segunda página, fazer bons jogos, subir para a primeira página e aí sim fazer uma gordura e aí sim, chegando no mata-mata novamente da Copa do Brasil, o Corinthians consegue priorizar exatamente apenas a Copa do Brasil. Né? Então o Corinthians fez o seu dever de casa, venceu o jogo de hoje. Ainda sinto que falta um pouco de tesão para golear, para fazer um placar mais elástico. Falta um pouquinho dessa imposição. Faltou isso no jogo contra o Palmeiras, que a gente estava com um a mais, a gente faz 2-0. Tinha a chance sim de golear o seu maior rival dentro da casa dos caras, o Corinthians não fez isso. Hoje sim tinha espaço para fazer o terceiro, para fazer o quarto, mas mesmo assim o Corinthians preferiu cadenciar. Você vê que no final do jogo ali a torcida se chateou um pouquinho porque dava para fazer mais, né? Faz tempo que o Corinthians não encanta a torcida com um placar elástico, tá? Mas isso é o de menos agora. O importante é a classificação, o importante é chegar na semifinal, o importante é passar de fase para entrar dinheiro nos cofres também, que é muito importante para o clube, né? E agora conseguir ter essa pausa na Copa do Brasil e focar no brasileiro e fazer essa gordura para quando retornar à Copa do Brasil conseguir focar somente nela. Vamos lá, o Dorival hoje veio com uma mudança tática, tá? Inicial, colocando Angileri e Bidu juntos. Então a gente podia ver ali quase no começo do jogo o Angileri fazendo quase um terceiro zagueiro, mas um terceiro zagueiro que muitas vezes virava o lateral e o Bidu virava o meia esquerda aberto, né? Então o Corinthians veio ao campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique, Angileri. Sobre o André Ramalho, pelo que falaram, ele pegou uma virose e não foi nem relacionado para o jogo de hoje. Abriu o meio de campo ali com Maicon, Bidu, Bidon, Garro, Memphis e Guinegão, tá? E a gente pode fazer a formação como 3 zagueiros ali também, tá? Mas de início deu para entender que ele queria o Bidu um pouco de meia, fazendo um meia pela esquerda, e o Angileri sendo um lateral um pouco mais defensivo, que tinha algumas investidas, mas não era sempre. E aí, às vezes o Angileri fazia o terceiro zagueiro fixo, às vezes ele fazia um lateral defensivo, e no segundo tempo foi quando ele mais se soltou um pouquinho, e aí ele apareceu mais no ataque, tá? O Corinthians começou o jogo tentando pressionar, mas sem eficácia. Sentiu o Corinthians um pouco pregado, um pouco travado na marcação. Muitos jogadores do Atlético Paranaense na marcação, muitos mesmo. Uma equipe bem fechada, como a gente esperava. E aí eles começaram aos poucos ali pelo segundo terço do primeiro tempo a se soltarem um pouco mais. E aí numa imbecilidade do Maicon de querer pentear essa bola no meio de campo ali, foi falta, claramente foi falta, não tenho o que reclamar. Não vou reclamar sobre a marcação. Claramente foi falta, um tranco nas costas. Mas por que esse tranco nas costas aconteceu? Porque o Maicon encebou essa bola no meio de campo. Então é uma margem para erro que não pode acontecer. Eu sempre falo aqui, mata-mata, jogo importante, jogo grande, jogo decisivo. Você não pode ter margem de erro, você não pode dar margem para o erro, você não pode
dar sopa pro azar, sabe? Então o Michael correu esse risco. Ele sofre a falta sim, mas poderia não sofrer a falta, poderia ser um desarme limpo, ou o juiz podia interpretar que não foi falta, ou o VAR poderia nem chamar. Ele pega a bola no meio de campo, adianta a bola, quer clarear a jogada, demora, é pesado, é lento, demora para dar o passe, sofre a falta, perde a bola, o cara que faz a falta pega o contra-ataque, arranca e faz o gol. E esse gol foi anulado, beleza, com a falta clara, mas também temos que falar da marcação. O Gilério e o Gustavo Henrique esperaram o jogador entrar na área, invadiu a área, bateu pro gol. E nada de marcação, nada de pressão, nada de encurtar o espaço. Foram correndo para trás, invadiu a área, finalizou, gol. E aí? Cadê a marcação? Cadê a pressão? Cadê a imposição? Cadê a ocupação de espaço? Cadê a encurtação de espaço? Não tem. É marcação via Bluetooth. Temos que ser citado também. Mas tudo começou com o Michael encebando a jogada lá no meio de campo. Não pode acontecer. Tá? É um jogo grande, é um jogo difícil, é um jogo decisivo. É um jogo que você não pode dar margem para erro. Falei isso em live ontem. Futebol pode acontecer de tudo. Pode acontecer uma expulsão, pode acontecer uma falha do defensor, a falha do goleiro. Não pode dar margem para erro. É seriedade o tempo todo. Não dá para ficar penteando a bola no meio de campo, olhando pro nada, na frente de 3 caras marcando. Tá? Não acho nem que o Michael fez um mau jogo. Acho que o Michael fez um jogo ok, um jogo decente. Mas é algo que precisa ser apontado. É algo que precisa ser citado. São coisas que podem prejudicar a equipe. Tá? Mas aí o Corinthians, depois disso, o Atlético Paranaense continua rondando a área, a bola atravessando a área, alguns cruzamentos, a bola passando na frente do Hugo, uma pressão, escanteio, até que o Corinthians depois consegue novamente tomar o controle do jogo, que não era nem para ter perdido o controle do jogo, mas ele retoma o controle. Num erro do Atlético, o Guinegão desarma o adversário, penteia a bola, clareia a jogada, tecnicamente muito bem o Guinegão, porque se ele dá o passe de primeira, ele seria bloqueado provavelmente, porque tinha 3 caras na linha do passe. Quando ele dribla o primeiro marcador, abre um espaço e ele acha bem o Garro com muita frieza, dribla o goleiro, faz o gol, quase que o zagueirão tirou, mas o Garro conseguiu sair dessa seca aí de 6 meses sem marcar, não fazer um gol desde o jogo contra o Santos, na Neoquímica Arena, que é o único gol dele na temporada. Então o Garro chega a ser o segundo gol dele no ano, num ano acidentado do Garro, né, com a lesão no joelho, o afastamento por conta dessa lesão, tratamento, tempo fora, muitos jogos ausentes, a maioria dos jogos do ano o Garro estava ausente, ele voltou aí no final do turno, praticamente, e agora, do brasileiro no caso, e agora começando a ter essa sequência, voltando a ter essa sequência, e voltando a desempenhar um futebol que a gente sabe que ele pode desempenhar. Muita gente colocando que o ano do Garro era ruim. Se você olhar por números, sim, é um ano ruim, abaixo. Mas tem que olhar o contexto desse ano. Por que o Garro está abaixo? Porque ele está numa má fase? Não, e sim porque é um ano acidentado. É um ano que perdeu muito ritmo de jogo por conta da lesão. É um ano que ele não conseguiu ter essa sequência. É um ano que ele não conseguiu manter esse ritmo 100%. É um ano que ele começou praticamente no meio do ano, né? O Garro jogou o Paulista, jogou a final, jogou a semifinal, mas se a gente olhar para valer mesmo, o ano do Garro começou no meio. O ano do Garro começou ali um pouco antes da parada do Mundial. O Garro volta a jogar no jogo contra o Huracan, que é aquele jogo que a gente é derrotado e acaba sendo eliminado do Sul-Americano. E ali já foi um pouquinho antes da parada do Mundial, né? Então o Garro ele volta no meio da temporada. Então eu não considero uma temporada ruim do Garro por todo esse contexto. Então é bom o Garro voltar a marcar um belo gol, tá? O Guinegão deu uma de Garro e o Garro deu uma de Guinegão, né? Inverteram os papéis, tá? Mas mostra a inteligência do Guinegão,
mostra esse amadurecimento que vem sendo rápido do jogador. É um jogador que é inteligente, ele não faz falta em goleiro quando a bola é disputada dentro da área. Ele não é aquele centroavante todo estabarado que vai para cima do goleiro, faz falta. Não, ele fica quietinho, bem posicionado, porque se a bola sobrar ele vai meter pro gol. Tá? Foi assim o gol dele hoje, a gente já vai falar disso. Tá? E antes desse gol, o Corinthians tinha começado a melhorar com umas belas triangulações, belas trocas de passe entre Angileri e Bidu do lado esquerdo. E tem uma jogada que o Corinthians acha bem entre Guinegão, Garro e Memphis, que o Memphis acaba finalizando fraco, mas uma boa jogada, uma boa triangulação, uma bela tabela, uma bela jogada do Corinthians, tá? E logo após o gol do Garro, aos 47 ali já com os acréscimos, né? O Memphis é substituído, tá? Na hora a gente não entendeu o motivo, porque o Dorival tirou ele faltando 3 minutos no primeiro tempo, podia esperar o intervalo. Ele sai com uma cara meio chateada, o Dorival conversa com ele, a gente não sabia se o Dorival tinha queimado uma substituição, porque apenas quis, ou se era algo combinado, ou se o Dorival foi apressado, ou se o Dorival fez caca. Essa é a realidade, né? Se ele fez uma cagada. Mas aí no intervalo a gente recebe a informação, eu recebi a informação pelo celular, depois eu vi que também teve a informação do André Hernan durante o intervalo, que o Memphis sentiu a perna pesada, sentiu câimbras, e por segurança, por questão de cuidado, e por conta de ele ter voltado de uma lesão há pouco tempo da posterior, o Corinthians decidiu preservar, ser substituído antes de acabar o primeiro tempo, para não ter risco de lesão, tá? O motivo que eu recebi também, o motivo de ter saído antes do intervalo, pouquinho antes do intervalo, não ter esperado o intervalo, é porque ainda faltava 3 minutos, o Corinthians estava com a bola, podia precisar de um ataque, de um arranque do Memphis, ele ficou com receio de se machucar e agravar um pouco aí, ter uma lesão grave, né, de posterior, de segundo grau, terceiro grau, e ele ficar fora por mais tempo, coisa que ele não queria, e aí ele segurou e pediu para ser substituído, tá bom? Então eu sei que a fiel de TikTok, a fiel de Instagram, a fiel de rede social já ficou histérica, que o Memphis está pipocando, que o Memphis tá cagando pro Corinthians, que ele só quer jogar até a Copa, que ele tá preocupado, pensando só na Copa do Mundo, pensando só na seleção, que na seleção ele não se machuca, que na seleção ele não sente a perna pesada. Então, esse foi o motivo, tá? Basta você acreditar ou não, basta você criar essas teorias da conspiração ou não, que ele tá pipocando, que ele é isso e aquilo. Eu prefiro que ele segure agora e esteja disponível para os próximos 3 jogos que são muito importantes, que é Fluminense, Sport e Flamengo, do que perder esse jogador para os próximos jogos e ele não está à disposição, tá? Se contra o Fluminense acontecer de novo, a gente vai vir aqui e vai debater sobre, tá? Mas o de hoje é que ele sentiu a perna pesada, câimbras, e para evitar uma lesão de posterior da coxa, ele decidiu se preservar, tá? Antes mesmo de acabar o primeiro tempo, para não ter risco de puxar um contra-ataque, ter um arranque e acabar se lesionando, tá bom? É isso. Entra o Vitinho no lugar dele, é um atleta que eu vou falar bastante sobre hoje, tá? Volta do intervalo, o Corinthians melhor no jogo, tentando se impor, o Vitinho puxando alguns ataques, o Vitinho muito bem no jogo, tá? O Vitinho fez uma baita partida nesse segundo tempo, muito mais solto, muito mais leve, com mais ritmo, com mais rapidez na jogada, mais fluidez nas suas ações dentro de campo, tá? O Vitinho fez dribles, passes, clareou jogadas, arrancou, tá? E claro, correu um risco, fez uma falta séria, acima do tom, e na minha opinião, sim, caberia expulsão, tá? Na minha opinião, o Vitinho sim merecia ser expulso. O VAR não chamou o árbitro Felipe, tá? O Vitinho correu um risco, tá? Correu muito risco de ser expulso, de prejudicar a equipe, tá? Na minha opinião era para ser expulso, mas o VAR não chamou, tá? Mas falando do jogo em si, o Vitinho fez uma baita partida, tá? E pouco tempo depois dessa situação da falta do Vitinho, que ele poderia ter sido expulso, ele faz uma baita jogada
Ele e o Garro se procuram, ele dá um giro, acha o Guinegão invadindo a área, o Guinegão cai, briga, o Garro tenta chegar na bola, tem a dividida com a de defensor, e a bola sobra no Guinegão, que já levantou e finalizou, tá? Mais um gol do Guinegão, o quarto gol dele, tá? E esse gol, mais um gol de inteligência, mais um gol sem ser estabanado, mais um gol de paciência, mais um gol de noção de posicionamento, tá? O Guinegão, ele não fica desesperado, ele não vai atrás da bola de maneira desesperada para pegar a bola. Ele podia muito bem correr e dividir com o goleiro, o juiz interpretar que foi falta, mas não. Ele se posiciona, espera acontecer a muvuca, a bola sobra, ele empurra de perna direita, tá? Um belo gol do Guinegão em questão de posicionamento, em questão de inteligência, tá? Mais um gol do Guinegão aí, de centroavante mesmo, de camisa 9, tá? Então, o Guinegão, é impressionante o início de carreira do Guilherme, tá? É impressionante o início de carreira de um menino que começou há pouco tempo a ganhar oportunidades, que a gente achava que não era um jogador promissor. Por alguns jogos da base que a gente viu ele bem abaixo, tá? Mas a gente viu que a gente não pode tomar decisões de maneira precoce, né? Então o Guinegão aí vem calando na minha boca, que eu achei que não era um jogador que poderia ser promissor. Está calando na minha boca, graças a Deus está calando na minha boca. Eu gosto disso, eu gosto que o jogador cale minha boca, sabe? Tipo, a gente critica, a gente desacredita, e esses caras vão lá, dão um tapa na nossa cara e dão resposta. É isso que a gente quer, porque eu torço por todos eles, tá bom? Logo depois o Guinegão sai, entra o Yuri, entra Rian, entra Charles, o Yuri voltando aí da cirurgia de hérnia, tá? Recuperação relâmpago do Yuri. O Yuri que entrou bem, se movimentou, recebeu algumas oportunidades, podia ter forçado um pouco o passe mais forte no Vitinho, que aí o Vitinho teria condições de finalização. Naquela lá ele podia ter finalizado um pouco mais rápido, no lance seguinte ele demorou um pouco para finalizar, mas movimentou, normal, padrão, acabou de voltar de um tempo parado, é normal, tá? Então, Corinthians classificado. Os que entraram, o Charles entrou bem, o Rian entrou bem, mostrando a sua vontade como sempre, tá? Como eu falei, o Vitinho entrou e jogou pra caramba, tá? Jogou muito, o Yuri se movimentou, o Yuri fez o corre, tá? E demais é isso, tá? Então, taticamente o Corinthians foi bem. O Maicon sendo o primeiro homem do meio de campo, marcando e dando a saída de bola. O Bidon fez um bom jogo, tá? O Bidon às vezes ele me irrita bastante pela moleza, pela lentidão, tá? Mas fez um jogo ok, fez um jogo decente. O Bidu fez um bom jogo também. Taticamente os três foram muito bem, né? Dando suporte para o Garro ter espaço para criar, né? Então você tinha o Maicon como primeiro volante, sendo esse cara da saída de bola e sem a bola do primeiro combate. O Bidon sendo esse cara da ligação, Bidon e Bidu, da ligação para o Rodrigo Garro, com a parte ofensiva, né? E também da ligação dos alas, né? Que no caso seria o Angileri e o Mateuzinho. Claro, o Mateuzinho muito mais ofensivo. Então, o Bidon jogando pelo lado direito era o cara que sempre procurava o Mateuzinho no corredor, que é a sua principal característica, né? Então é muito importante taticamente o Corinthians hoje. Achei o Dorival ousado, achei o Dorival corajoso nessa formação nova, nessa tática nova, deu certo. Então você tinha às vezes o Angileri como um terceiro zagueiro, você tinha às vezes o Angileri sendo um lateral defensivo e às vezes o Angileri no segundo tempo um lateral um pouco mais ofensivo. O Angileri tem que renovar o contrato dele? Acho que sim, mas às vezes ele precisa dar uma acordada. Às vezes o Angileri dá uma desligada no jogo, toma uma bola nas costas, é driblado facilmente, chega um pouco mais mole na jogada. Eu acho que o Angileri sempre foi um cara que chegou firme. Eu espero que ele volte a chegar firme assim, porque é importante ter um jogador que ganhe pé de ferro, que ganhe divididas, porque aí você consegue ainda mais ganhar as disputas de bola, tá? Uma baita partida do Gustavo, muito boa partida do Gustavo, uma boa partida do Choca. Mateuzinho um pouco abaixo hoje do que ele vem apresentando. E claro, eu não podia terminar o vídeo sem falar do Hugo Souza, tá?
Fala do pênalti, pra mim, mão, foi falta, pra mim foi fora da área. O Felipe Fernandes de Lima deu o pênalti no campo, foi no VAR, manteve a sua decisão. Pela regra, o que falam é que se não tiver uma imagem conclusiva, mantém a decisão de campo. Ele manteve a decisão de campo e a decisão foi pênalti, tá? De campo foi pênalti. Eu achei mão fora da área, eu achei que foi falta, mas fora da área, mas o juiz assinalou o pênalti. Vão falar, as teorias das conspirações está aí, né? A teoria da conspiração. Deu o pênalti para compensar a não expulsão do Vitinho. E aí a gente pode ficar pensando nisso, a gente nunca vai saber, tá? A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, beleza? Mas Hugo Souza, 8º pênalti defendido, ultrapassou o Dida e hoje é o 4º maior pegador de pênaltis da história do clube, tá? Então ele ultrapassou um ídolo da nossa história, um goleiraço da nossa história, um pegador de pênaltis nato, tá? E o Hugo Souza, em um ano e alguns meses, já é o 4º maior pegador de pênaltis da história do clube. E creio que, por ser novo, por ter uma longevidade absurda, se Deus quiser, uma carreira muito mais longeva, creio que ele sim possa passar o terceiro goleiro, passar o Ronaldo, passar o Cássio, tá? O terceiro eu acabei esquecendo por agora quem seria, tá? Mas ainda tem o Ronaldo, que é o segundo, e o Cássio, que é o primeiro. Nosso maior ídolo da nossa história, né? Na minha opinião. Então, o Hugo é muito novo, tem margem para crescer ainda mais e sim passar o Cássio como o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Claro que isso vai demorar, claro, isso aí é para muitos anos, mas pela progressão, pela expectativa, pelo que a gente vem vendo o Hugo Souza fazer, creio que isso aí é questão de tempo, tá bom? Então é isso, Corinthians pela 4ª vez consecutiva na semifinal da Copa do Brasil, 2022, 23, 24 e agora 25, esperando o Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogos que acontecerão apenas no final do ano, lá para dezembro. Então podemos focar no brasileiro aí, em paz e jogando futebol. Precisamos subir na tabela, precisamos sair dessa zona incômoda, precisamos sair dessa segunda página da tabela, que é muito preocupante. Bom, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, é muito importante. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Vai Corinthians, valeu, falou, fui.